Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila Ramalho e junto com a Daniela de Doné nós vamos dar esse módulo para vocês falando sobre comunicação verbal e não verbal. A jornada começa com autoconhecimento, perguntando quem eu sou, né? Olhando um pouquinho para dentro, porque só sabendo quem eu sou eu consigo me relacionar melhor com os outros. Quais são as minhas fortalezas? Como eu uso todas essas minhas fortalezas no meu dia a dia. E aí depois a gente segue com os princípios de uma boa comunicação. Então, quem é, né? Quais são os elementos de uma boa comunicação? Então, tem o emissor, eu estou passando a mensagem para vocês. Vocês, os receptores, né? O que vocês estão lendo do lado de lá. Então, eu tenho que me preocupar com quem eu estou falando, quem está do outro lado que vai receber essa mensagem. Qual é o canal que eu estou usando? Então, a gente está usando aqui um vídeo para eu entrar em comunicação com vocês, para contar um pouquinho do conteúdo dessa aula. Depois existe todo o contexto, então qual é esse contexto? Vocês fazem parte de um treinamento, essa é uma das aulas, então a gente precisa entender o que está por trás para adequar a linguagem, adequar a forma e o conteúdo do que eu estou falando. E aí depois os princípios da comunicação, a gente vai para comunicação com o cliente, que é o nosso assunto principal. Então, o que eu tenho que ter de qualidade para entender e entrar em comunicação com aquele cliente? Então, dependendo do ambiente que eu estou. Então, eu tenho que saber do assunto. Então, se eu estou numa loja e eu vou vender, quando o cliente entra, eu tenho que entender o que tem lá dentro. Qual é a qualidade do produto, o que vai chamar a atenção do cliente. Eu tenho que olhar para o cliente e perceber como ele está. Será que ele está nervoso? Ele teve um dia bom? Ele não teve? Eu tenho que me adequar para aquela comunicação fluir, porque senão eu falo uma coisa, ele não está afim de ouvir, ou aquele cliente chegou e não está afim de me ter do lado. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade, perceber quem está do lado de lá. Cuidar com o meu vocabulário, como eu vou falar com ele, como que eu chamo a atenção, eu tenho que usar de cordialidade, né? Bom dia, boa tarde, entender se é uma pessoa mais idosa, se é um jovem, então eu adequo a minha linguagem a quem está chegando, né? Eu tenho que ser objetivo. Um lado importante da comunicação é eu ser bem positivo, então eu usar uma linguagem positiva, que eu vou engajar a pessoa. Então, por exemplo, sou um atendente de um laboratório de análises clínicas. Eu tenho que abordar a pessoa porque ela pode estar com um problema, eu tenho que entender quem é aquilo, quem está chegando, como que ele está, se ele está nervoso, se é um exame difícil. Então, eu tenho que acalmá-lo, eu tenho que engajar, eu tenho que usar palavras otimistas, porque a pessoa pode estar muito preocupada. Eu posso não estar bem, mas eu tenho que perceber o meu cliente e usar uma linguagem adequada e positiva para construir junto com ele. Então eu tenho que ser construtivo, eu tenho que ser otimista. Muitas vezes tem uma burocracia chata, por exemplo, nesses lugares, vão me pedir documentos, vão me pedir guias e eu estou atrapalhada. Então eu tenho que perceber o cliente, perceber quem está lá do outro lado para, de uma forma positiva, poder ajudá-lo. Uma outra coisa importante da comunicação é a parte não verbal. Vocês sabem que 93% da comunicação é não verbal? Então é muito mais importante o como a gente fala do que o que a gente fala. Então o que a gente tem que se preocupar? Postura, tom de voz, né? Como que eu tô indo, os gestos, aqui eu tô mexendo no meu papelzinho, que é a minha cola, né? Então o que você fala, o que você... o rosto, né? Se eu tô caído, se eu olho para baixo, se eu não fixo o olhar, então é olho no olho, o que tá saindo aqui, meu tom de voz indo para cima, para baixo. Isso é extremamente importante para que eu consiga criar esse vínculo com quem está do outro lado. Então, se eu sou um vendedor, eu quero vender alguma coisa, o outro tem que ouvir o que eu estou falando. Então, não adianta eu querer empurrar. Então, eu tenho que perceber a necessidade do outro e com a minha postura, o meu jeito, pode ser acolhedor. E aí a pessoa se sente à vontade, começa a confiar em mim. A partir daí, ela está pronta para ouvir o que eu tenho a dizer, tá? A minha aparência, então como eu estou vestido, então vocês têm que perceber muito qual é o ambiente que você vai trabalhar. Então no laboratório que eu falei de análise clínica, por exemplo, todo mundo põe um avental. Então ok, eu posso com a minha roupa, eu vou lá, eu vou ter um avental e eu vou atender, todos atendem igual. Se é numa loja, qual é o estilo de roupa que a loja vende? Então normalmente eu estou vestido adequado com aquele estilo que eu vou vender, que eu acredito, são produtos que eu acredito, então eu vou vender, é bom assim. Se é num escritório, se eu vou ser um atendente,
uma recepcionista num consultório, médico, em algum lugar, eu tenho que perceber qual é o público, eu tenho que mostrar seriedade, eu estou falando sobre medicina, então eu tenho que ter uma vestimenta adequada com aquilo que, com aquele ambiente que eu estou trabalhando, então eu tenho que prestar muita atenção nisso. Além disso, toda a limpeza, claro, se eu lavei o cabelo, se eu não lavei, como está meu cabelo, se eu vou prender, se eu não vou prender, a minha unha tem que estar. Então, detalhes são importantes. Então, se eu vou mexer muito, se eu vou escrever, então é importante eu cuidar da minha aparência também, porque isso mostra, né, uma imagem. Assim como a gente, quando olha para uma outra pessoa, a gente faz um julgamento de acordo com a aparência, vocês têm que pensar que todos os clientes que estão chegando estão olhando para vocês e também estão julgando. Então, essa é uma parte extremamente importante. E claro, né, brincadeiras, tem que mostrar muito respeito, toda a disposição para ajudar, então é aquilo que eu falei, presta atenção, então se é uma pessoa mais velha, mais idosa, está com dificuldade, ou está cheia de sacola, você, né, se propõe a pegar aquilo, a ajudar, a colocar no lugar. Então a parte da comunicação tem essas duas linhas que são importantes, que é toda a fala, que é verbal, que eu falei, mas no fundo, se a gente se prepara para falar, mas a postura e tudo que está em você na hora de falar é muito mais importante também. Então, todo o contexto, toda a sua vestimenta, toda a forma como você se comunica é importante para esse vínculo com o cliente. Quanto melhor você perceber isso, mais fácil você criar a relação de confiança e mais fácil com que a comunicação flua no sentido do que eu estou falando é o que o outro realmente está entendendo. Espero que vocês tenham gostado, espero vocês na aula ao vivo. Tchau!